Sutoma Sagamaya Tamasoma Jyotirgamaya. Namastê, gente! Olá, eu sou Carolina da Liberty, sou farmacêutica e bioquímica, instrutora de yoga desde 2016 e terapeuta holística. Estou começando agora com os vídeos online, pois essa foi uma das principais formas que eu aprendi muita coisa sobre yoga na minha vida e eu queria que as pessoas também pudessem ter essa oportunidade que eu tive com a internet hoje em dia. Então, assim, a yoga é uma filosofia de vida a qual a gente busca o encontro com o nosso eu superior, o encontro com a parte divina que há dentro de cada um de nós. Deus está em tudo, Deus está em todas as coisas e Deus também está dentro de nós. E com essa filosofia maravilhosa que é o yoga, a gente busca um pouquinho esse encontro com essa parte que há dentro de nós. A yoga é uma filosofia muito antiga, aonde antigamente era passada de mestre para discípulo. Então o discípulo, lá com seus 13 anos, ia para a casa do mestre, para que o mestre pudesse conhecer ele bem a fundo. Porque a yoga também é uma das primeiras formas de psicologia, de autoconhecimento, onde você se autoconhece para poder se autocurar. Porque toda doença começa na mente, mas toda cura está no coração. Então, a yoga antigamente era passada de mestre para discípulo, até que, depois de um tempo, Patanjali, um sábio antigo, ou um grupo de sábios, não se sabe ao certo, compilou a yoga pela primeira vez. Ela foi escrita num documento, nos Sutras de Patanjali, como o que é a yoga, o que fazer, os passos a passos para seguir essa filosofia. Então, os Sutras de Patanjali é o documento mais antigo, onde a primeira vez a yoga foi compilada, onde mais pessoas poderiam ter acesso a essa filosofia. Então, a gente segue Ashtanga Yoga. Ash são 8, Anga são partes. São 8 principais passos que a gente segue para conseguir esse encontro com o nosso eu superior. Então, a gente vai começar com os yamas e os niyamas, que são as purezas e os estudos, são os princípios éticos e morais que a gente tem que estar seguindo na nossa vida. Porque se a gente não estiver seguindo esses básicos princípios, já fica impossível o encontro com o nosso eu superior, com a nossa parte divina. Então assim, hoje eu vou falar só um pouquinho sobre cada um, só para dar uma introdução, e depois eu vou ter mais aulas só sobre eles. Então assim, dentro dos yamas, a gente tem a Ahimsa, que é o primeiro deles, que é a não violência contra si mesmo e a não violência contra nenhum outro ser, mas a não violência de todas as formas, a não violência de forma física, a não violência de forma verbal e a não violência também com os pensamentos, porque tudo é energia, né? Então o que a gente pensa também vai causar alguma coisa. Então a gente tem que agir com a não violência sempre, contra tudo e contra todos. Dentro dos yamas, a gente também tem Satya, que é a verdade sempre, a verdade com o próximo e a verdade consigo mesmo. Porque na vida a gente mente muito pra gente mesmo, né? A gente se engana, diz que não dá tempo de fazer um negócio, mas na verdade é você que tá se enganando, mentindo pra si mesmo. Então a gente tem que trabalhar Satya também, sempre na nossa vida. Então esses são os 2 primeiros, e em outras aulas eu vou passar outros. Então depois disso a gente tem os niyamas, as purezas e os estudos. A gente começa com Saucha. Saucha é a limpeza do teu corpo físico, escovar os dentes, tomar um banho, mas também a limpeza dos outros corpos que você tem. Então a limpeza dos seus sentimentos, ter só sentimentos bons, é difícil, mas com práticas a gente consegue trocar os nossos sentimentos e trabalhar esses sentimentos também. Ter só pensamentos bons acontece, de pensamentos ruins, sim, mas você tem a possibilidade de trocar um pensamento ruim por um pensamento bom. Orar e vigiar sempre, sempre estar atento a você mesmo e sempre fazer essa limpeza consigo mesmo. Então depois de Saucha, um outro niyama,
que eu acho maravilhoso é o Santosha. Santosha é o contentamento, ser contente com tudo que a vida te dá. Independente se fosse aquilo que você esperava ou não, seja contente, pois tem uma força maior que rege tudo isso daqui e a nossa vida não está sob o nosso controle. Então seja contente, com gratidão a tudo que a vida te dá. Tire o melhor sempre. Então isso é o contentamento. Depois nos niyamas, que são mais 5 também, e ao longo disso faremos outra aula, niyamas, asanas. Os asanas são as posturas físicas que a gente vê as pessoas fazendo, né? Postura da árvore, postura do guerreiro. Então os asanas são posturas físicas e psicofísicas. Eles servem para preparar o corpo para uma meditação, porque não adianta nada eu ficar aqui sentado tentando meditar, trabalhar a mente. Se eu tiver uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui, vai ser muito mais difícil para mim conseguir meditar. Então eu tenho que ter um corpo sadio, eu tenho que trabalhar o meu corpo para conseguir chegar na minha mente. Então os asanas servem para você ter um corpo firme e confortável, mas eles também são posturas psicofísicas. Psicofísicas por quê? Porque para as filosofias do Oriente, nós não somos só esse corpo físico. Nós somos um corpo físico, um corpo energético, onde estarão as nossas nadis, como temos as veias, temos as nadis, onde circulam o prana, a energia vital. Temos mais um corpo, que seria um corpo de sentimentos, que é o que a gente sente. Um outro corpo, que seria o corpo dos pensamentos, a mente, os pensamentos. E o espírito, a alma, que é imortal, que ultrapassa vidas e vidas. E que está aqui, ó, ao longo da gente. Só que a gente não consegue acessar ela, porque a gente tem todos esses outros corpos intoxicados ao longo da vida. E com a yoga a gente vai tentar desintoxicar esses corpos. Então os asanas também servem para desobstruir as nossas nadis e alinhar e equilibrar os nossos chakras. Os chakras são centros de poder onde a energia chega e é distribuída para todo o corpo. As nadis, como as veias, são os canais por onde a energia sutil circula. Então assim, você vê uma pessoa fazendo yoga, colocando o pé atrás da cabeça e fala, ai, fazendo malabarismo. Não, tem um fundamento. Cada asana vai estar desobstruindo canais energéticos sutis que a gente vai bloqueando ao longo da nossa vida inteira. E os desequilíbrios energéticos vão gerar doença no corpo físico. Então os asanas servem para isso também. Depois dos asanas, vem os pranayamas. Prana, energia vital. Yama é o domínio. Então é o domínio da energia vital. A principal forma da gente conseguir prana é através da respiração. A outra forma é a alimentação e o sol. Então assim, a gente fala que o pranayama, que é o controle dessa energia vital, controlando o prana, a respiração, a gente controla também os nossos sentimentos, pois uma coisa é relacionada com a outra. Quando você está nervoso, como que é a tua respiração? Uma respiração ofegante, rápida. E você está calmo, você está em paz? Uma respiração longa, tranquila. Então, se você estiver numa situação onde você está muito nervoso, e aí que eu sempre dou o exemplo, eu tomei a mordida do meu cachorro, eles estavam numa briga, eu entrei no meio e tomei uma mordida. Saiu o tendão pra fora, foi feio, bem feio. Cheguei no hospital, tava lá deitada na maca, pedindo, por favor, me dá uma anestesia, doendo muito. E assim, precisa dar anestesista, o hospital demora. Daí uma hora eu olhei pro céu e falei, yoga na minha vida. Comecei a respirar, contar minha respiração, deixar minha respiração calma. Daqui a pouco eu tava calma. Eu tava com o braço inteiro aberto, sentindo a mesma dor, mas eu tava calma. Eu estava em paz, porque eu consegui controlar os meus sentimentos. Então assim, a yoga te dá ferramentas para que você controle os seus sentimentos. Então estar em um estado de nervosismo, de ansiedade, passa a ser uma escolha, porque vocês têm as ferramentas para mudar isso na tua vida. Então os pranayamas, eles fazem isso. Eles dão o primeiro passo para você controlar a tua mente. Você tem que controlar os seus sentimentos. Porque se você não controlar seus sentimentos, como é que você vai controlar a tua mente? Fica impossível, né?
Então, pelo menos os sentimentos a gente tem que começar a controlar. E os pranayamas servem para isso. Uma coisa muito bacana dos pranayamas também, que quanto mais longa a tua respiração, mais calmo você fica. E quanto menos você respirar na tua vida, mais tempo você vai viver. Um exemplo simples disso é a tartaruga. Ela respira longamente e ela vive muitos anos. O coelho, ele respira muito rápido e ele vive menos. Então assim, a gente tem que tentar sempre ter uma respiração longa, a mais longa que a gente conseguir. Hoje eu vou ensinar também a respiração completa, então mais pra frente a gente vai falar um pouco mais disso. Depois dos pranayamas, vem pratyahara. Pratyahara é o domínio dos nossos sentidos. A gente tem muitos sentidos, né? A gente vê, a gente escuta, a gente enxerga, a gente sente, a gente tem o paladar. E assim, se a gente deixar na nossa vida, os nossos sentidos nos puxam para todos os lados, como cavalos silvestres indomáveis, que se você não domar eles, eles vão dominar a tua vida. Você perde as rédeas da sua vida para os seus sentidos. Então a gente tem que aprender a controlar os nossos sentidos. Escutar o que a gente quer escutar, ver o que a gente quer ver, escolher isso para a vida da gente. Porque só assim a gente vai conseguir também controlar nossa mente. Se os nossos sentidos controlarem a nossa vida, como é que a gente vai controlar a nossa mente? Fica impossível também. Então a gente tem que aprender a controlar os sentidos. E na yoga a gente trabalha isso através de exercícios, de meditações, de práticas. E mais do que isso, que é muito legal de Pratyahara, é você aprender a voltar os seus sentidos para dentro, para autoobservação, para autoanálise, para o autoconhecimento, para assim poder chegar numa autocura. Então esse é Pratyahara, o domínio dos sentidos. Então depois de Pratyahara, vem Dharana. Dharana é a concentração. A concentração em si, se concentrar em uma única coisa. Na vida da gente, a gente diz, nossa, no meu trabalho eu me concentro em um monte de coisa ao mesmo tempo. Bom, quer dizer que você não se concentra em absolutamente nada. Porque se concentrar de verdade é em uma única coisa. Então, assim, se concentrar em uma única coisa é treino, é prática. Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele foi feito para fazer a gente sobreviver. E antigamente, se eu ficasse sem pensar em várias coisas ao mesmo tempo, que seria olhar para um lado, olhar para o outro, com medo de ser caçado sempre, eu ia morrer fácil. Então, meu cérebro é feito para ficar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, ficar ativo, ficar olhando para um lado, para me manter vivo. Mas hoje em dia eu não preciso mais disso. Eu posso parar no meu computador, por exemplo, e pensar em uma coisa só. Eu posso se voltar para dentro de mim e pensar em uma única coisa. Eu posso trabalhar minha mente dessa forma, hoje em dia. Então, a gente trabalha através de exercícios, através de meditações. E o muito legal disso, do Dharana, que é a concentração, ela te traz para o momento presente, para o aqui e para o agora. Porque a felicidade é um estado de espírito, é ser feliz. Então não adianta eu viver no futuro buscando uma felicidade, porque essa felicidade nunca vai chegar. E não adianta também eu chorar por uma felicidade que passou no passado, que eu vou viver me lamentando. Porque a felicidade é um estado de espírito, é ser feliz no aqui e no agora. Então a gente tem que viver no momento presente para ser feliz. Senão a gente vai viver sempre buscando e não sendo. Então assim, daqui já sai mindfulness, é atenção plena, é viver o momento presente, estando no momento presente. Então uma tarefa de casa, para quem está assistindo esse vídeo, quem que toma banho pensando no banho? Não toma, né? Toma banho pensando no que tem para fazer depois, no que tem para fazer antes, no que vai fazer, no que vai jantar, no que vai almoçar. Então assim, hoje você toma um banho pensando no seu banho. Entra embaixo da água, sente a água escorrendo pelo seu corpo, limpa a tua pele, se faz um carinho, pensa que você está jogando tudo de ruim que tem embora, se dá esse momento de presente, porque esse momento é teu, esse momento não é do seu futuro, esse momento não é do teu passado. Se dê esse momento de presente, aproveite ele como ele é para você. Então essa Dharana, a concentração. Depois de Dharana, então assim, a gente trabalhou o corpo,
Trabalhou as emoções, os sentidos, a concentração. Diana, a meditação. Aí a gente chega na mente. Agora a gente vai trabalhar a mente. Então assim, trabalhar a mente é como trabalhar um músculo. Meditação não tem mágica, é repetição, disciplina e prática. Você trabalha um músculo como? Fazendo um exercício repetitivo, certo? Cansativo, né? Trabalhar a mente também. Um pouquinho mais difícil, mas também é possível. Então assim, trabalhar a mente não é pensar em nada. Pensar em nada é impossível. A tua mente pensa e ela vai continuar pensando. Meditar é conseguir pensar em uma única coisa, um único objeto. Meditação na yoga, você vai ter um objeto de fixação sempre. E você vai fazer tua mente focar naquilo. Tua mente te tirou daquilo, você observa e manda ela voltar. Então assim, um exemplo de uma meditação simples é o Sou Han. Sou eu, Han sou. Eu sou. Então você inspira, mentalizando sou. E você exala, mentalizando o Han. E você vai fazer esse processo. Sou Han, sou Han, só em pensamento. E você vai estar lá no seu sou Han, sou Han, sou Han. Daqui a pouco a tua mente vai virar para você, o que você vai jantar hoje? Você olha para aquele pensamento, vê que aquele pensamento é a sua mente. Diz agora não, eu estou ocupado. E volta novamente pro sou Han, sou Han. Assim você está mandando na mente. Então assim você começa a tomar as rédeas da tua vida e não deixar que a tua mente mande você, e sim você mandar nela. Dessa forma que funciona uma meditação. Então a gente veio até o 7º passo, a gente chega no 8º, o Samadhi, a contemplação, a busca do Yogin. Existem vários tipos de Samadhi, mas a gente quer encontrar o Samadhi, é a libertação, é você sair do sofrimento, é você entender, é você conseguir limpar todos esses corpos que a gente tem nos coxas e encontrar a nossa alma, nosso espírito, que é imortal. Conseguir se separar, ser um observador de si mesmo, da sua mente, do que você é, do seu eu sou. Sobre Samadhi dá para falar muito tempo, tem vários tipos de Samadhi. Então teremos uma aula só disso. Mas esse são os 8 passos da yoga, Ashtanga Yoga, que a gente conhece, que a gente pratica hoje em dia, de Patanjali, o sábio antigo que compilou a yoga pela primeira vez. Então a yoga para mim é algo que eu estou redescobrindo de outras vivências, eu não tenho dúvida disso, já li em vários livros. Um yogin nasce em yogin várias vezes até encontrar o seu samadhi, até alcançar o seu samadhi. Para mim isso é um dharma, o que eu faço de coração, que eu quero poder passar isso para muitas pessoas, que é uma filosofia de vida que traz muita felicidade e você para o momento presente, para o seu autoconhecimento, para a sua evolução consigo mesmo. Certo, gente? Então essa daqui foi uma base que eu passei sobre a filosofia da yoga. Lógico que ela é muito extensa, é uma filosofia para estudar durante vidas e vidas, mas aqui é para a gente começar o nosso canal de aulas. Convido você a vir praticar comigo aqui. Eu vou estar passando aula sempre. A próxima aula será uma aula prática, que a gente vai colocar em prática cada um desses 8 passos que a gente viu de hoje em dia, do Ashtanga Yoga de Patanjali. Você pode pesquisar mais até na internet sobre os sutras de Patanjali, é muito bacana. Você acha em PDF para baixar. Então vai a fundo, porque yoga é muito mais do que uma prática física. Yoga é filosofia, é trabalhar a mente. Então vai, pesquisa, estuda, porque isso faz muito parte do conhecimento da yoga. Deixo um beijo enorme no coração de vocês. Namastê. Até a próxima aula.